2, então não vai ser uma aula mais curta, vai ser uma aula de essência mesmo, então só para saber, né? Então, a aula hoje, claro, aí quem assistir a aula vai ser uma aula mais curta, tá? Oi? Não, não vamos falar do aula, depois do meu eu mando o cronograma para vocês. Não, não, tem que viajar. Tem que viajar, vou Bom, então nós estamos trabalhando a representação. Nós estávamos trabalhando a representação Maser do horas, nós tínhamos entendido, né? Aqui os geradores, então nós tínhamos uma classe de geradores, sigma mini, né? Que nós conseguimos escrever como sendo construídos em função daquelas matrizes covariantizadas, sigma mi, sigma barrado mi, matrizes de Pauli covariantizadas. Então, essa era a representação Maser. Representação 0 no meio. Nessa representação, os geradores tem uma forma semelhante. Opa, tudo bem? Então, os geradores dos grupos telógicos, essa representação aqui, nós tínhamos colocado os pilotos que nós estávamos chamando, se não me engano, de I alfa. E aqui nessa representação, os pilotos que nós estávamos chamando de Si alfa cor, né? Para distinguir, né, esse objeto, tem essa lei de transformação, então, o Ki, tanto o Ki quanto o Si, né? Então a gente tem que o Ki' vai ser a transformação de Lorentz dele, vai ser I sobre 2, ômega mi, e aí sigma mi da sincera. A transformação. Então, I sobre 2 com I sobre 4, a menos no oitavo, né? Ômega mi, sigma mi, sigma barrado, e o Si, transformação de Lorentz dele, também foi no oitavo. Então essas são as transformações de Lorentz. Lembrando que o padrão geral de uma transformação de Lorentz é psilinha, né? Qualquer transformação de Lorentz, é admitido, a nossa parametrização é admitido fininha, exponencial, de I sobre 2, ômega mi, e o que a gente tem que buscar em cada representação é a classe, quem são os geradores das transformações de Lorentz naquela dada representação. Então esse é o padrão geral. Então, na representação meio zero, nós, através do conhecimento da álgebra de Lorentz em termos dos dois SU2, nós calculamos os geradores J, os geradores K, chegamos aos geradores NN e aos geradores sigma, e vimos que a gente podia escrever ele dessa forma covariante. A mesma coisa para a representação 0 mesmo. Então, qualquer representação que a gente faz é só trocar isso aqui. Se eu estou numa dada representação, eu vou, coloco sigma mi daquela representação aqui e eu sei a transformação de Lorentz do objeto. Então,
Esse é o padrão geral das transformações de Lorentz para cada representação. Cada representação IJ é caracterizada por um conjunto de geradores, de 6 geradores, sigma mini. Então, sabendo sigma mini naquela representação, eu coloco aqui C a transformação dos objetos daquela representação. Então, essa representação B0. Mas aí você descobre os objetos, né? Esse primeiro representação. Primeiro eu classifico a representação. Primeiro eu chamo de então essa representação aqui vai ser uma representação meio-meio. Eu tenho que saber o I e o J. Sabendo quem é o I, sabendo quem é o J, eu sei agora a dimensão da representação. 2I mais 1 é 2, 2J mais 1 é 2. Essa representação aqui vai ter dimensão 4. Então eu já sei que eu vou ter que buscar um conjunto de sigma minis que sejam 4 por 4. Mas aí eu sei especificar esse número quântico. E esse, então com isso aqui, eu construo quem são os meus JIs. Com isso aqui, eu construo quem são os meus KIs. Então eu sei que J mais K e J menos K dão N e o N, e aí eu construo os N e os N. E aí eu sei que os NIs são os sigma 0I, são os bustos de Lorentz, e os NIs são εIs, JK, sigma JK. Ou seja, eu sei calcular também os geradores das rotações. Então, com isso, eu sei os geradores. Então, primeiro, a gente especifica o I e o J, sabe a dimensão. Sabendo o I, eu sei quem são os J. Sabendo o K, eu sei quem são. Sabendo o J, eu sei quem são os K. Sabendo o J e o K, eu conhecendo essas matrizes, eu puxo do SO2, eu sei quem são N e N, portanto, eu sei quem são os sigma e I. Então, isso é o que a gente chama de construção. Aí você descobre o sigma. E aí eu descubro quem é o objeto que vai se transformar naquela representação. Eu descubro o φ. O φ é o objeto que vai estar nessa representação. Então, se a dimensão, por exemplo, é 4, esse meu objeto φ vai ter 4 alfa, vai estar em unidade de 1 a 4, vai ter 4 quadrados. Ele vai ter 4 componentes, e essas 4 componentes, elas sofrem a transformação de Lorentz de acordo com essas matrizes 4 por 4. Você descobre né, 4 componentes já na dimensão, né? A dimensão da representação. No roda. Isso. Para você utiliza o grupo sigma. Por exemplo, você descobre que é eterno, pelos π. Aí a gente sabe. Aí lembra que a gente também já discutiu isso. A gente tinha o I e o J. Então, a gente sabe que esse I aqui caracteriza as representações 0, meio, 1, 3 meios, etc. O primeiro é SO2, aquele SO2 né, associado ao J. Depois tem esse número quântico aqui, que também pode ser 0, meio, 1, 3 meios, que está associado ao segundo SO2. O primeiro SO2 a gente chamava de J, era o SO2 associado ao gerador J, e esse aqui é o gerador de K, JJ, I, Epsilon, J, KK, dando I, Epsilon, K. JK dando 0, como os dois comutam. Então eu sei construir isso, eu sei construir isso. Então eu sei que esses objetos aqui, nós temos um SO3 dentro do grupo de Lorentz, nós temos as rotações espaciais do grupo SO3. Então, nós mantemos dentro do grupo de Lorentz a noção daquilo que nós conhecemos como as representações das rotações não relativistas, o SO3, que é o que a gente associa ao spin da mecânica quântica ordinária. A mecânica quântica não relativista, ela tem os seus spins classificados de acordo com SO3 e SO2. Então, esses objetos aqui, esses spins aqui, eles estão, a composição deles está me dizendo quais são os spins não quais são as representações de SO3 que estão contidas aqui dentro. Então eu conhecendo esse I, conhecendo esse J, eu consigo ver quais são as representações de SO3 que estão contidas aqui dentro. Então nós estamos com ponto 2 e J. Então, quando eu tenho esse número quântico, tipo spin, e esse número quântico, tipo spin, ao compor eles dois, eu vou poder compor da diferença até a soma.
eu tenho, dentro dessa representação, eu consigo identificar a cadeia daqueles que seriam os spins não relativísticos contidos nessa representação. Esse que é a propaganda. Essa é a linha de trabalho. Então, por exemplo, dentro de uma representação de Lorentz, que é uma representação relativística, eu me pergunto, se eu quiser olhar esse subgrupo, esse SO3 é um subgrupo do grupo de Lorentz. Então, eu posso sempre saber qual é o conteúdo de SO3 numa representação do grupo maior. Então, eu vejo, esse aqui é uma representação do grupo de Lorentz. Eu preciso de 2 SO2. Mas o SO3 não relativístico é um só SO2. Então, o nosso ponto é que as rotações são o signo de J. Vocês estão lembrados, né? Quem são as rotações? As rotações são o signo J, né? Grupo de Lorentz. Esse signo J, na verdade, é aquilo que a gente chamava de NI. E esse NI é aquela composição entre J e K. Então, na verdade, quando eu componho esses dois spins, esse SO2 com esse SO2, eu vou ganhar todos os spins não relativistas que estão contidos dentro dessa representação do grupo. Essa aqui. Então, você fala, o meio nenhum, tem 2 spins não relativistas. Exatamente. Esse quando eu estou falando desse meio, por exemplo, aqui é um puro spin meio, porque I é meio, J é zero, então meio menos zero dá meio, meio mais zero dá meio. Então aqui eu só tenho um puro spin meio, aqui também. Então, agora, se eu, por exemplo, pegar essa representação meio, então, o I menos J é zero, o I mais J é 1. Então, aqui eu tenho 2 spins não relativistas, spin 0 e spin 1. Então, isso aqui é bóson, isso aqui é bóson. Então, essa representação, apesar de ter esses 2 seminteiros, ela é uma representação bosônica, porque, na verdade, ela contém o spin 0 e o spin 1. Se eu pegar essa representação, por exemplo, aí sim, 1 menos meio dá meio. 1 mais meio dá 3 meios. Então, essa representação aqui, ela contém um spin meio e um spin 3 meios. Então, essa representação é fermiônica. Então, eu sei os spins contidos numa dada representação a partir desse I desse J. Eu vou ter spins S, que vão estar variando desde I no J até I na J. É a clássica lei de composição dos spins, que a gente vai subindo junto com unidade. Então, eu consigo saber todos os spins não relativistas estão contidos nessa representação do grupo de Lorentz. O spin não relativístico é o spin associado ao grupo SO3. Eu estou falando só do grupo SO3. Eu não tenho transformações de Lorentz, eu tenho só transformações de rotação. É o espaço euclidiano, é onde a gente faz a mecânica quântica ordinária. A mecânica quântica ordinária ela é feita com base no grupo SO3. Então, o meu grupo de simetria, né, o meu grupo de espaço temporal da mecânica quântica ordinária é o grupo de Galileu. Na relatividade especial, o grupo passa a ser o grupo de Lorentz. Junto com as rotações espaciais, eu tenho os bustes. Então, nós temos bustes mais rotações espaciais. Isso é o grupo de Lorentz. Então, o grupo de Lorentz, por ser bustes mais rotações espaciais, nós fizemos a análise da álgebra, vimos que caía em 2 SO2. Então, o que é o spin, vamos dizer, o spin relativístico, na verdade, é o conjunto desses dois números. O que é o spin relativístico? Eu preciso dar 2 especificações. Eu preciso especificar a álgebra dos geradores J, o S2 associado ao J e o S2 associado ao K. Vocês vão lembrar lá que nós fizemos. Partir do sigma em I, aí pegar o sigma 0I, que a gente chamava de MI, e o sigma em J, que a gente chamava de MJ. Aí, via que a partir desses 2 objetos, nós podíamos construir 2 famílias de geradores, o J e o K. De tal forma que o J sozinho obedece uma álgebra verso 2, o K sozinho obedece uma álgebra verso 2, e o J e o K comutam. Então, a gente viu que a álgebra de grupo de Lorentz ela pode ser escrita como a soma direta de 2 SO2. Então, eu preciso de 2 SO2, ou seja, de 2 spins não relativistas, para formar um spin relativista.
E aí, aquilo que são as representações de SO3 que estão contidas nessa representação de SO3, que é o grupo do Lorentz, é dado dessa forma. Esse é o resultado das nossas últimas certo? Você viu, o spin 0, o spin 1, às vezes esse spin é 0, 1, claro que alta velocidade, mas o 1 está, tanto que é relativístico, não é relativístico, ele é 0, 1. Porque nem a massa é tanto para a alta velocidade e baixa velocidade. O que me parece que você vê, de repente, quando você voltou para o ETA3, e agora você voltou. Até quando você está com IJ, você não sabe direito o que é isso. Você está com dois músculos. Quando você com IJ, dá para fazer uma ferramenta para 3, e daí eu estou com espinho. E daí tudo bem, mas daí não tem fim. Pensa bem, se você tiver uma partícula massiva, você vai para o referencial de repouso dela. Se você vai para o referencial de repouso dela, a parada em relação a ela, você pode fazer puras rotações. É só 3. Está no referencial de repouso dela. Você pode rodar os eixos como você quiser. Então, para uma partícula massiva, você podendo ir no referencial de repouso dela, esse spin que você está falando é o spin não relativista. O spin que você está associado ao grupo de Galileu. São só rotações. A questão é que quando essa partícula está em movimento, ela está com velocidade comparada à velocidade alta, entra em ação uma nova simetria, extensão do SO2, que são a simetria do Lorentz. E aí, esse spin que você vê no referencial de repouso dela, que é o spin não relativista, esse spin ele também tem que ser estendido. Você começa a descobrir que ele não está sozinho. A partícula, se ela tem foto, vamos pegar o foto, porque o foto tem. Depois a gente fala das representações que não tem massa. Nós escreve, por exemplo, o elétron. O elétron tem spin meio. Então, na mecânica quântica ordinária, o elétron tem spin meio, a função de onda dele obedece a equação de Schrödinger, e você coloca lá um espilô de duas componentes para descrever esse elétron. Isso é o elétron não relativista. A equação de Schrödinger, átomo de hidrogênio, sai muito bem aí. Se o elétron agora começa a ter velocidade comparada com a velocidade da luz, deixa de ser, vamos dizer, um elétron atômico, né? um orbital atômico, com uma velocidade baixa, C sobre 200, mais ou menos. Se esse elétron agora é excitado, né? É acelerado e é levado a velocidade muito alta, 0,9 C, você já perde uma série de informações se você representar ele como uma função de onda de duas componentes. O elétron agora ele entrou no regime relativista, então a função de onda dele agora, ele não é aquele spin meio da equação de Schrödinger, ele continua tendo spin meio, mas esse spin meio agora, ele está no cenário relativista, então ele não pode mais ser escrito por um espinô de duas componentes, você perde a informação, e agora pode ser escrito por um espinô de quatro componentes, tem que ser escrito por um espinô que vai levar em conta agora efeitos que são tipicamente relativísticos, que é a equação de Schrödinger, por exemplo, não tem. Então, a partícula, ela, num regime não relativista, você pode atribuir a ela aquele spin que a gente conhece da mecânica quântica ordinária, que é o spin associado, é o comportamento dela sobre as puras rotações espaciais. Mas quando ela entra no regime relativista, aquele spin, ele é pouco para dar todas as informações. Se você vai escrever um objeto que tem spin 1, por uma função de onda, né? Vamos pensar, o fóton. O fóton tem spin 1, saber uma das equações de Maxwell. Se ele tem spin 1, grupo de rotação, SO3, todo mundo que já fez SO3 sabe. Qual é a representação de spin 1? Dimensão 3, 2S mais 1. Então, se tem 3 componentes, eu vou usar um vetor. Então, pensa aí, beleza. Se o fóton tem spin 1, eu vou usar um vetor para descrever a física do fóton. Só que o fóton é relativista. Se eu usar só esse vetor, eu não chego nas equações de Maxwell. As equações de Maxwell, elas me dizem que tem um outro carinho aqui. Campo elétrico, menos o gradiente de φ menos dA dt. Campo magnético rotacional de A. Então, eu preciso desses dois caras para descrever o fóton. Está aqui, ó. Do ponto de vista do SO3, spin 0, uma componente, é o escalar.
Do ponto de vista do SO3, spin 1 é um vetor, 3 componentes, tá? Então, esses dois objetos, separadamente, eles têm spin 0 e spin 1. Mas como forma uma partícula relativística, esses dois objetos agora se associam, estão nessa representação, e as transformações de Lorentz se misturam um com o outro. A gente está cansado de saber. Se a gente fizer um boost, né? Então, filhinha sobre C é gama. Não, mas eu estou dizendo que no meio, as coisas são interdependentes. É uma interdependente. Quando toda é a condição do outro. Exatamente. Então, você tem que entender que a mesma partícula, entendeu? O fóton não tem jeito, o fóton tem massa nula, então ele é sempre relativista. Então você não tem como ir o referencial de repouso do fóton e ver só os spin 0. Você não consegue escrever o fóton sem a introdução da função do potencial escalar. Então, o que eu estou colocando para vocês é que a relatividade especial, ela nos dá essa representação. Agora, dentro dessa representação, existem as representações do SO3 não relativístico, a partir do qual eu estendi para chegar ao grupo de Lorentz. Lorentz é SO3 mais Busts. Só que no grupo de Lorentz, o SO3 e os Busts não são incomunicáveis. Eu não tenho SO3 do lado do Bust para nós. Quando fizemos a álgebra dos geradores, nós vimos que o comutador de um sigma 0i é um Bust. Um outro computador, um outro boost, se eu faço 2 boosts, o computador de 2 boosts dá para nós uma rotação. É o sigma J. Então, o boost e a rotação, eles não são dissociados relativisticamente. Eu estendo o grupo de Lorentz, eu estendo o grupo de rotações, acrescentando a ele os geradores dos boosts. Só que não é uma soma direta. As coisas estão interligadas. O computador de 2 boosts dá uma rotação. Boost com boost dá boost, rotação com rotação dá rotação, e boost com rotação dá zero. Isso seria isso, é isso. Boost com boost dá rotação, rotação com rotação dá rotação, rotação com boost dá boost. Então a álgebra está toda interligada, toda entrelaçada. Então isso é o mundo relativista. Mas aí eu consigo mostrar que eu vou com uma base de geradores onde isso acontece. E aí eu consigo separar esses dois S2, mas eu não consigo dizer que um boost está aqui, uma rotação está aqui, não. A rotação e o boost se combinam aqui no J e no K para dar esse I e esse J. Então, na verdade, o que é a rotação, o que é o número quântico da partícula na visão não relativística é esse objeto, que é uma composição desses dois. Está claro a história? É isso que acontece. Espíritas são entrelaçados artisticamente, muito mais que. Na verdade, a gente tem que pensar o seguinte: o spin é um conceito muito dependente da dimensão. É porque a gente aprende sobre o spin diretamente no espaço tridimensional. Quer dizer, a nossa experiência sensorial com o spin é uma experiência do 3D. E como é que a gente chega no conceito de spin? Pela mecânica quântica. É um caminho que a gente dificilmente você aprende o spin antes da mecânica quântica. Você não aprende o spin pela teoria de grupo, você aprende pela mecânica quântica. Então, o spin já vem para você com H cortado dentro dele. Você já compra o spin com H cortado. Na verdade, se você desmontar o spin, ele tem duas peças dentro dele. Ele tem o H cortado e tem o valor quântico, o valor quantizado, meio, 1, 3 meio. Tem duas coisas dentro do spin. Uma coisa é que o spin é quantizado em unidades de meio. Não precisa ser H cortado, é 0, meio, 1, 3 meios, 2, 5 meios, 3 e assim vai. Depois você bota o H cortado, aí você entrou com a mecânica quântica. Mas quando o spin é quantizado, isso é puramente teoria de grupo, é grupo de rotação, é só 3. Então, a gente, quando chega no spin, a gente chega com essa visão muito da mecânica quântica. Mas o spin é um conceito que independe da mecânica quântica. Muitos livros, inclusive o livro do Feynman, diz que o spin é um conceito meramente quântico. Na verdade, o spin não é um conceito só quântico. O spin tem H cortado. Mas o spin, a gente vê que a origem do spin, a álgebra do spin, ela é uma origem espacial, ela é geométrica. Eu chego ao conceito, eu chego ao número que caracteriza a representação e que é quantizado olhando essa 3.
origem do signo. Depois eu volto para cortar. Você descobre. Oi? A origem do signo está no signo do A origem do signo está aqui. O verso 3, o signo é Foi tudo aqui. aqui. O mundo relativístico está aqui. Isso que diz aqui depois. Olhando para isso, você sabe qual é o signo. Existe uma viagem que vem para dentro. Você tem um espaço-tempo, está muito tempo, porque ele passa na casa, então, de repente, você trouxe uma outra coisa, você tem um grupo, os geradores, e você vem trazendo para dentro. Então, você não traz mais, não é mais a chiquinha ali, igual a onda da chiquinha, é um objeto, que não sabe o que é, mas não se denomina. E aquele signo está fazendo uma viagem da física para dentro. E uma das coisas que descobre, que é muito específico, nessa viagem, às vezes ela descobre o espinho. E daí quando ela descobre o espinho, e daí o espinho relativista, e troca, ela não vai fazer essa coisa de fez, o que o espinho qualquer é aquele espinho. Mas eu acho que é importante a gente acompanhar essa viagem que vem para dentro. Então, do signo vendo vem o espinho e vem aquele filhinho. O filhinho depois é a grandeza matemática que vai descrever aquela representação, aquele espinho. Então, pelo IJ, pelo signo, pela dimensão da matriz signo aqui, você sabe qual é a dimensão do espaço. Você sabe quantas componentes o filhinho. Mas depois, você sabendo quem é o I, quem é o J, você vai saber se aquele fio é bosônico, se aquele fio é fermiônico, aí você vai dar essas características do fio. Esse fio, primeiro você descobriu o espinho, e depois você descobre o fio. E o fio tem uma coisa maior que o fio, ele tem muitas coisas. Você decidiu que essa simetria. Aqui eu não estou falando de muito quântico, aqui a gente está falando de representação. Então, só para a gente botar as coisas bem no lugarzinho. Quando a gente vai para a mecânica quântica, que a gente vai daqui a pouco para a equação de Weyl, do primo, e daqui a pouco para a equação de Dirac, elétrica, glucosa, aí a gente vai colocar, usar a designação de número quântico, que a gente vai estar falando da mecânica quântica. Por enquanto, por exemplo, se eu estiver falando do fóton, eletromagnetismo não quântico, eletromagnetismo clássico, relativístico, mas claro, sem incursão da mecânica quântica. Eu estou falando do fóton. Eu preciso desses dois objetos. Esses dois objetos aqui, numa mecânica quântica, seria uma função de onda do fóton. Mas na equação de Dirac, na equação das equações de Maxwell, não são função de onda do fóton. São os potenciais que descrevem os campos A e B. Então, esses potenciais que descrevem o campo A e B, eles estão aqui. Esse aqui vai ser um objeto de 4 componentes. Φ0 é o próprio φ, o φ1, φ2, φ3 são os ares. Isso aqui, nós já sabemos, é o quadro de vetor amigo. Então, esse quadro de vetor amigo, a gente vai entender por quê ele é o objeto que está nessa representação. Eu tenho spin 0, spin 1, spin 0, spin 1. Aqui. Então aqui está o amigo. Então, com isso eu sei, como eu sei quem são essas matrizes, eu sei fazer a transformação de Lorentz, claro. E sei como é que o campo elétrico se transforma, como o campo magnético se transforma. Isso que a gente está fazendo. Mas aí você diz, não, eu não acredito em nível de campo. Eu disse bem, eu acredito em não acreditar em nível de campo. Mas, digamos, você descobriu o fio A através do signo único. Isso, é o que eu digo. O signo limite é que uma viagem que levou ao fio A. Então, quer dizer, você não pode deixar de admitir a existência desse fio. Esse tipo de caminho. E esse fio começa a abrir outras cartas. Ele vai escrever Lagrangiano, você vai dizer a partícula, vai fazer com todo mundo, que é o mundo que é quântica, né? A partir disso aqui. Então, quer dizer, eu acho que a viagem começa quando você está impondo o signo amigo. É uma viagem que vem do espaço-tempo para dentro. É o signo inimigo que está em tudo. Sabendo o signo inimigo, eu sei tudo.
Você é localização. Sabendo o signo de sabendo isso. Eu preciso saber isso. Eu preciso saber I, J. Se eu souber I, se eu souber J, eu automaticamente sei construir todos os signos de. E aí, com isso, eu sei qual é a dimensão. Eu sei exatamente esses signos de vão atuar em cima de quê? Em cima de um certo fio, né? Vão atuar em cima de um certo. Eu sei tudo sobre esse fio no momento que eu conheço o fio, eu conheço o J. O que é fundamental é isso aqui. Isso aqui que me identifica a representação, e é isso aqui que me permite construir o signo I. A partir disso, eu construo o signo. Eu não sei o signo I primeiro e depois isso, eu sei isso. E aí, com isso, eu sei o signo I. Foi o que nós fizemos na aula passada. Na aula passada, a gente sabia I igual a B, J igual a zero. Está lá, a representação dele é zero. Aí eu falo, se o I é B, o I está associado, é o primeiro número igual, está associado ao J. Eu entendo um pouco assim. Eu tinha uma transformação de Lorentz. Minha ali, dentro do vosso, no gabinete de decisão. Agora eu vou escrever sobre a gabinete na forma dos geradores. Aí sempre chegou na forma dos geradores. Agora eu vou trabalhar com geradores músicos, certo? Para ficar e acabou no J. Mas o lance inicial, você transformou uma transformação o Einstein lá, o Lorentz, sabia como transformação. Olha, transformou uma transformação em geradores. Nessa transformação de geradores, todo mundo existe. É o que eu fiz foi isso. O Lambda, eu sabia que o Lambda são isso aqui dá as transformações que deixam variante. Do lado esquerdo tinha uma coisa que era de transformação de Lorentz. Isso aqui é a transformação de Lorentz. E daí eu generalizo. Vejo que esses geradores eles fazem aqui, que eu me propunha fazer e muito mais. Então eu encontro várias representações que não estão no espaço. Na minha palavra, essa e ômega, eu falo disso. Tá, legal. Você pode dizer algo que não vou mais te atrapalhar, não. O que você quer dizer? Eu estou vendo agora que fiz uma viagem que foi para dentro. Fez uma viagem para dentro? Você descobriu o número externo. Tá legal. E daí você descobriu o fio. Você agora tem que repetir, você não pode jogar mais fora ele. Certo? Você não pode jogar mais fora ele, você fica físico com ele. Isso. Essa seria a origem da teoria política dos campos. Você não pode jogar isso fora, aqui, porque eu não vou trabalhar com isso. E para mim uma contemplação do Rael, do curso da terceira idade, não posso jogar fora, claro. No momento que você está com essa transformação de olhos, ele tem que admitir que essa é a minha ponto. E daí eu fiz transmitir a religião, transmitir tudo que eu consegui. É uma cultura, mas a pergunta que tem, eu resolvi tudo. Você pode, de acordo com a física, sem o fio. Eu quero uma física sem o fio. Muita gente diz que está usando fio para fazer física. A pergunta é, pode fazer física sem o fio? Ou você está fazendo uma coisa que não pode ser fio? Pode-se fazer física sem fio, mas não é o nosso ponto de vista. Nós não somos da escola que não precisam do fio, nós precisamos do fio. Existem escolas que não precisam do fio. Pode-se fazer física sem fio. Tem gente que faz física sem fio. Várias escolas que fazem física sem fio. Nós fazemos física a partir do fio. Tem várias escolas que fazem física sem Lagrangiano. Não acredito, Lagrangiano não é nada, não existe. É uma ilusão. O pessoal faz uma física muito formal, sem Lagrangiano, sem campo, sem Lagrangiano. Isso existe. Está lá, os axiomáticos, teoria quântica de campos axiomáticos, axiomático fluido teoria, teoria de campos constitutiva. Você faz Lagrangiano, não existe. É uma ilusão. É uma fantasia. Eu não acredito. Faço teoria quântica de campos sem Lagrangiano, sem campo. Faço trio, inclusive tem resultados. É a chamada teoria axiomática de campo, que é a parte mais matematizada desse é um ponto de vista extremo. Nosso ponto de vista não é esse. Nós precisamos aqui, nós construímos uma Lagrangiano, então o nosso ponto de vista é um ponto de vista muito mais terra a terra. Já que você está colocando isso, tem muitas pessoas que às vezes nunca tiveram contato com isso, vale a pena colocar. Pode-se fazer física sem fio? Sim, pode-se e faz. Não é a nossa. Não é a nossa.
Não estou dizendo que a nossa maior, melhor ou pior. Nem eles estão dizendo que a dele é uma outra vontade. É uma outra representação da natureza que você também. Eu me pergunto, pode fazer física sem admitir o paradoxo dos gêmeos? Isso é estudado. Pode fazer física sem admitir o paradoxo dos gêmeos? Relatividade não. Você está fazendo uma coisa, você está usando a relatividade, só que a relatividade está para dentro, no microfone. E o que aparece quando você usa a relatividade usando a dentro. Exatamente. Você paradoxo de gênero, você se diz ou não existe. Você não pode discutir isso, porque ali tem um tapete, aquela coisa, né? Pode estar certo ou pode estar errado, mas dentro da física, da ortodoxia. Não, a simetria, a gente está questionando a simetria. O que se questiona é a representação que você dá para a simetria. Essa que é a discussão. Quando eu digo que pode-se fazer física sem o fio, quem faz física sem o fio não está negando a simetria relativística, não está negando a simetria de conjugação de carga, não está negando a simetria do CPT. Simplesmente ele faz a física dele sem precisar escrever uma densidade de Lagrangiano, sem precisar escrever equação de movimento de Lagrange. Ele faz a física, mas ele está negando a simetria. Quer dizer, o ponto fundamental aí é o grupo de Lorentz. Você vai escolher uma certa maneira de representar o grupo de Lorentz. Ou você vai também negar. Eu não vou trabalhar com as representações do grupo de Lorentz, eu vou trabalhar com a relatividade. Precisa, você não nega o grupo de Lorentz, você não está negando, você não está assumindo as representações, você não está negando. Estou dizendo, a simetria não é negada por ninguém. A simetria ela é universal. Agora, como você representa essa simetria, isso é uma questão de história. Isso aí que é questionar. Tá? Então, na aula passada, nós fizemos um esforço de construir essas representações, né? E nós vamos já associar, porque uma vai estar associada com o neutrino e a outra com o antineutrino. Ainda no estrado um pouquinho mais algébrico, sem uma preocupação ainda direta com a física que pode estar aí dentro, vamos construir uma representação que é uma soma direta. Do ponto de vista álgebra linear, eu posso fazer a soma direta de dois espaços vetoriais. Tem aí, esse aqui é um espaço vetorial de dimensão 2, onde os vetores desse espaço são esses objetos, coordenadas de 1 e 2, e eles veem as transformações de Lorentz desse modo. Esse aqui é um outro espaço vetorial, também de dimensão 2. Nós vimos, inclusive, na aula passada, a gente terminou a aula passada, fazendo um esforço para demonstrar esse resultado, que a representação 0,5 nada mais é do que equivalente à representação meio zero estático. Nós temos visto isso. Então, esse espaço vetorial, o complexo conjugado desse espaço vetorial, esse espaço vetorial. Então, essas duas representações, elas estão ligadas por equivalência através da conjugação complexa. Então, são dois espaços independentes. Né? E aí eu estou agora fazendo a soma direta desses dois espaços. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou juntando agora, quando eu somo dois espaços, para quando eu pegar, eu posso escrever o R4 como sendo a soma direta de um R2 e um R2. Ou seja, aqui eu tenho coordenadas x, y e aqui eu tenho coordenadas z. Então, agora eu vou construir um vetor do R4 que vai ser x, y e z. Eu junto esses dois espaços num espaço só. É uma construção que a gente está fazendo. Aqui é a mesma coisa, eu estou pegando esse espaço, e aí, vamos dizer, eu estou pegando esse carinho aqui, que são índices de alfa, esses carinhos aqui, que são índices de alfa ponto. Então, tem duas componentes aqui, tem duas componentes. Eu vou juntar esses dois objetos aqui, e vou dizer que esses caras aqui, né, eu vou criar um objeto psi, com 4 componentes, que vai ser que alfa e psi alfa ponto. Ou seja, eu vou criar um objeto agora que tem 4 componentes, Q1, Q2, C1, C2. Então, eu criei um quadro vetor, uma soma direta de dois espaços. Por uma questão só para
uniformizar a notação, nós vamos passar a chamar esse vetor aqui, para não ficar distinguindo que sim, a gente chama de psi1, psi2, psi3, psi4. Eu vou identificar isso aqui como psi1, psi2, psi3, psi4. Então, lembrando que as duas componentes inferiores são os vetores da representação 0,5 e as duas componentes superiores eu identifico com os dois vetores, com as duas componentes do vetor da representação direta. Eu simplesmente criando uma representação que é uma soma direta. Então, esse objeto aqui, nessa representação. Então claro, como eu estou colocando uma representação em cima da outra, então é claro que o sigma mini dessa representação, ele vai ser esse objeto aqui, ele vai ser π sobre 4 sigma mi, sigma barrado mi, sigma mi, sigma barrado mi, 0, 0, sigma barrado mi, sigma mi, sigma barrado mi, sigma mi. Ou seja, vou colocar aqueles dois caras agora também de uma forma de uma matriz 4x4, mas com submatrizes 2x2, de tal maneira, então, claro, que o psi', ele mantém o mesmo padrão de transformação de loja. O psi' agora de 4 componentes, ele vai ter a mesma transformação, ele vai ser exponencial de I sobre 2, ômega mini, sigma mini, onde o sigma mini é essa matriz. Então vocês vão ver que isso simplesmente significa que eu estou colocando junto a mesma coisa. Quando eu exponenciar essa matriz aqui, como essa diagonal não se comunica com essa, eu vou estar exponenciando isso e separadamente exponenciando isso. Então, essas duas transformações, do Qi e do Psi, automaticamente são contidas aqui dentro. Então, nada mais, o que eu fiz, nada mais, nada menos, foi simplesmente colocar as duas representações no vetor, dobrar a representação, pegar essa representação, colocar essa e colar com isso aqui. Acabou-se. Essa representação vai ser importante para nós, porque essa representação, eu vou precisar dessa representação para fazer o elétron. O elétron e o pósitron, eles vão precisar do convívio desses dois objetos aqui. Nós vamos ver que quando nós introduzimos a diferença do elétron do elétron com o neutrino, é que o neutrino, não tendo massa, ele abre mão de uma dessas duas componentes. Ou eu tenho uma aqui ou aqui. Quer dizer, eu tenho um neutrino na representação meio zero e o antineutrino na representação 0,5. Mas quando o elétron tendo massa, o fato dele ter massa, do ponto de vista da relatividade, vai obrigar o elétron, ele não vai poder ficar numa representação nem assim, nem assim. Ele vai ficar numa representação desse tipo. E a massa é que vai fazer a ligação dessas duas representações. Então, isso vamos estudar depois. Quando a gente estudar a equação do Dirac, ela vai ser toda essa discussão. Ligar. Da maneira que está aqui, essas duas representações é como se fossem dois vizinhos incomunicados. Esse cara mora nesse andar, esse cara mora nesse andar. Quando eu faço uma rotação, esse cara persegue esse cara persegue esse. E não tem nada que faça esses dois caras interagirem. Quando nós colocarmos a massa vai ser aquele fato físico que vai fazer com que esses dois vizinhos se comuniquem. E aí eles não vão ser simplesmente dois moradores incomunicados no mesmo prédio. Eles vão realmente estar trabalhando em sociedade. Vamos entender isso. Então, essa representação aqui, como vocês veem, ela tem dimensão 2. 2i mais 1 é 2, 2j mais 1 é 1, 2 vezes 1 é 2. Aqui é a mesma coisa, 2i mais 1 é 1, 2j mais 1 é 2, 1 vezes 2, 2. Aqui, ó, eu tenho 2 mais 2, eu tenho uma dimensão 4. Então eu preciso de uma dimensão 4, daqui nós vamos entender por quê, para representar o elétron e o pósitron. Eu preciso de uma representação 2 para representar o elétron. Então, isso aqui é o que a teoria de grupo pode falar. E quando o elétron quebrar essa parede? Certo. A paridade, não necessariamente.
Não necessariamente. Isso seria desacoplar, não. Você pode quebrar a paridade sem desacoplar. É porque o neutrino, o problema do neutrino não é nem que ele só tem uma parte da paridade dele. O elétron ele pode ter as duas partes, ele pode quebrar a paridade, mas ao mesmo tempo as duas componentes não se desacoplarem. Não é da quebra da paridade, não. O desacoplamento é se tem massa ou não tem massa. Se tem massa ou não tem massa. Então vamos lá. Eu botei essa observação aqui para quem chegou atrasado, que hoje eu vou poder dar aula até às 6h30, certo? Até já hoje à noite. Então eu vou dar uma aula mais curta. Quem estiver assistindo a aula não ter a sensação de perder uma parte do vídeo. Hoje realmente a aula vai ser mais curta. Outra coisa que eu vou falando com vocês é que eu ainda vou dar aula semana que vem. Da partir de hoje eu estou liberando vocês. As aulas vão estar sendo gravadas, eu ainda vou dar uma série de aulas, eu vou estar trabalhando aqui, o Tchau está filmando, e o Dória perguntando, se alguém quiser vir, é bem-vindo. Eu vou passar o cronograma para vocês normalmente, mas vocês estão dispensados, vocês têm que viajar, vocês têm outras provas. O que é importante é que está sendo tudo gravado, eu vou dar uns tópicos a mais, eu vou fazer um pouco mais a fundo a equação de Dirac, e ainda vou voltar para a parte de eletromagnetismo para fazer com vocês radiação. A expressão de larga, aquela questão da radiação. Mas isso aí, mesmo que eu faça umas aulas entre o Natal e o Ano Novo, eu vou estar comunicando a vocês cada vez que eu for dar aula, que aí o Tchau passa para o servidor, vocês ficam sabendo que a aula foi atualizada, tá bom? Bom, então, nós já estamos de posse, nós já conhecemos 4 representações do grupo de Lorentz. Na aula passada nós tínhamos estudado a representação 00, que é a representação trivial, e a representação onde nós colocamos os escalares, objetos que têm uma única dimensão e os geradores são todos nulos, então eles não têm a transformação de Lorentz dele, é a identidade. Depois introduzimos essa representação aqui, que é a representação onde nós colocamos esse objeto aqui ao final do e aí vimos quem eram os geradores, quem são os geradores. Depois, representação 0,5, colocamos aqui, também em 2, vimos quem eram os geradores, dimensão 1, dimensão 2, dimensão 2. Agora, nós estamos construindo essa representação, meio 0, 0,5. A outra coisa, nós mostramos que essa representação aqui é equivalente à representação meio 0 estática. Introduzimos o conceito de representação complexa conjugada e vimos que essas duas representações estão ligadas por uma transformação tipo de equivalência. Essa representação aqui, então, é uma representação quadridimensional e nela nós estamos colocando esse inicial. Só por uma questão de conversão, para não ficar criando outro índice, esse alfa aqui agora vai de 1 a 4. Esse alfa já não é mais esse alfa que vai de... Eu poderia ter colocado o índice A aqui e dizer, ó, A vai de 1 a 4. Mas é só para dizer isso aqui. Quando eu estiver escrevendo esse alfa, que é nessa representação, está implícito que essa representação tem dimensão 4, portanto o índice vai de 1 a 4. Então, só para vocês não confundirem, eu poderia colocar esse A e dizer A vai de 1 a 4. Mas, normalmente a gente gosta de chamar o índice priorial de alfa. Então esse alfa aqui agora é o alfa que vai de 1 a 4. Ele incorpora esse alfa antigo e o alfa ponto. Então é um objeto agora com 4 componentes. Foi lá. Sim. Isso. Ela dá uma carga, dá uma estrutura para a tensão. Certo? Beleza. Então, nós estamos com essas representações. Vamos começar agora a dar um significado físico para essas representações. Vamos trabalhar então a representação. Bom, a representação 0, 0. Nós, de alguma maneira, já tínhamos dado significado aqui. Vamos pensar. Essa representação aqui, ela está descrevendo um objeto escalar, um campo escalar, dx. Então, vamos dizer que eu tenho um campo
está lá, né? Que eu quero que esse objeto aqui descreva a propagação de uma onda. Eu queria ver se esse objeto aqui poderia vir a representar uma onda que está se propagando com uma relação de dispersão que vai corresponder à relação entre a energia e o momento de uma partícula relativista. Então, nós sabemos que uma partícula relativista, a relação entre a energia e o momento dela é 2, né? C2 mais E2 C4. Então, isso é a relação relativística entre a energia e o momento. Suponhamos, né, que eu agora faço, no princípio, uma relação para a relação de correspondência. Eu digo, essa partícula que está descrevendo essa energia, que tem essa energia nesse momento, ela, na verdade, é o quantum de uma certa radiação. Mas o princípio é como se eu tivesse uma partícula relativista, dizendo, essa partícula relativista, ela corresponde a um quantum de uma radiação. Então, a gente sabe, a gente associa a energia, né, com H cortado ômega. E a gente associa o momento com H cortado K. A gente faz quando a gente faz a relação da correspondência, está associando partícula a onda. Então, a onda tem frequência e vetor de onda, ou comprimento de onda. A partícula tem energia e momento. Então, colocando essa relação aqui, né, então, eu poderia colocar essa relação aqui, a 2 igual a H cortado ao quadrado, ômega 2. Vou fazer uma outra coisa, querendo dizer isso. Então, vamos escrever aqui a relação. Então, eu vou ter que ômega 2, né, vai ser 1 sobre H cortado ao quadrado, H cortado ao quadrado, ômega 2. H cortado ao quadrado, C2 N2 C4. Então, isso que daria essa relação. Frequência, então, ômega 2, né, seria K2 C2, C2 K2, N C2 N C2 sobre H cortado ao quadrado. Certo? Poderia colocar assim. Deixar assim. Então, tá lá. Então, vamos pensar aqui uma coisa. Então, isso aqui estaria me dando uma relação, isso aqui é tipo uma relação de dispersão. Então, isso aqui, uma relação de dispersão desse tipo, né? Uma relação de frequência e comprimento de onda, ou de frequência e comprimento de onda, ela é expressão, né, de uma equação, isso deve ser expressão de uma equação de onda. Eu devo ter uma equação de onda onde a frequência e o vetor de onda correspondem desse modo. E bem, a gente sabe que a frequência, né, que é uma onda plana, né, é kx, né, vou olhar assim, menos ômega t. Você vê que a frequência está associada, né, aí, derivada, eu faço a derivada temporal e essa derivada temporal, estou ganhando a frequência. Né, derivada em relação a eu ganho menos i ômega. E se eu derivar, tirar menos i gradiente, eu estou ganhando K. Então a gente pode imaginar que isso aqui, né, quer dizer, essa frequência ao quadrado aqui, ela está vindo, né? Ômega 2 está vindo de um operador menos, ômega 2 está vindo de um operador menos depois do T2. Então vamos manter essa relação, vamos deixar essa relação assim. Então, o ômega 2 deve estar vindo desse menos D2 D2. E o K2 deve estar vindo menos um laplaciano, menos divergência do gradiente. O laplaciano sempre vai dar o menos, o K2 vai estar ligado ao menos um laplaciano. Então, a gente pode imaginar que essa equação está descrevendo para nós a seguinte situação.
essa relação de dispersão, ela pode estar vindo de uma equação de onda que tem essa estrutura aqui. Ômega 2, ele deve estar vindo de um menos D2 dt2, entendeu? Menos derivada segunda temporal. Vamos passar esse C2 para baixo. Vamos fazer o seguinte, vamos botar essa relação aqui para poder... Não, vou deixar assim. Aqui vai ficar menos C2 Laplaciano. E aqui nós temos o termo M2 C4 sobre H cortado ao quadrado. Vamos dizer assim, dividir aquela relação toda por H cortado ao quadrado. Bom, então agora eu posso dividir essa relação toda por C2. Então, 1 sobre... Então, vou botar tudo, trazer tudo para cá. Então, vamos ter 1 sobre C2 dt2. Vem para cá com o sinal positivo. Estou dividindo agora tudo por C2 e trazendo esse termo para cá. Mais menos o Laplaciano. E esse termo aqui, mais, dividir por C2, então vai ficar M2 C2 sobre H cortado ao quadrado, ou seja, MC sobre H cortado ao quadrado. Então, essa equação aqui, que é uma relação, tudo dentro, que é uma relação entre frequência e número de onda, na verdade, eu estou expressando essa relação como sendo uma relação de dispersão proveniente de uma equação de onda com operadores diferenciais. A frequência a gente associa, né, a derivada temporal, e o vetor de onda a gente associa ao gradiente. Então, essa equação aqui, ela deveria estar atuando em cima desse objeto φ, x, isso aqui igual a zero. Então, se esse objeto aqui satisfaz a essa equação, aquela relação de dispersão ali automaticamente está sendo verificada. Isso aqui é o Lagrangiano, nós já sabemos, esse operador é o operador box, né? Quadradinho, é o Lagrangiano, mas isso aqui faz o papel H cortado sobre ele ser um comprimento de onda de ponto. Então, isso aqui é o comprimento de onda de ponto ao quadrado, atuando de φ de xi igual a zero. Então, essa equação aqui, ela está representando um campo relativístico escalar que se propaga com essa relação de dispersão. E essa relação de dispersão, ela, na verdade, é uma relação de dispersão que seria a contrapartida ondulatória dessa relação entre a energia e o momento da visão de partículas, da visão corpuscular. Então, na visão corpuscular, eu tenho uma relação entre energia e momento. Na visão ondulatória, eu tenho uma relação entre frequência e vetor de onda. Ambas as relações, na verdade, elas devem estar provenientes de uma equação de onda relativista desse tipo. Então, essa equação aqui, ela tem invariância de Lorentz, todos nós sabemos que isso aqui é uma invariância de Lorentz, que isso aqui é o intervalo temporal, isso aqui é o x0 ao quadrado menos x ao quadrado. Campo escalar é uma invariante de Lorentz. Então, essa equação aqui, se eu fizer qualquer transformação de Lorentz, eu vou para qualquer outro sistema de referência, essa equação vai manter a mesma forma. D'Alembertiano é igual ao D'Alembertiano mínimo. Isso aqui é uma constante, né? E o φ de x é igual ao φ mínimo de x mínimo. Então, essa equação aqui é uma equação que é invariante sobre mudança de referencial devido ao nosso conhecimento das transformações de Lorentz. Então, essa representação 0, 0, que é a chamada representação escalar, é a representação associada ao campo, né, que nós chamamos de campo de Klein-Gordon, que pode vir a descrever a ideia de que o que está por trás dele é uma radiação com aquela relação de dispersão que eu acabei de pagar, mas essa relação de dispersão é equivalente a essa relação entre energia e momento. Então, esse campo, como campo de radiação, ele poderia, numa visão corpuscular, estar associado a um tipo de quantum, a um tipo de partícula que descreve o quantum dessa radiação, que tem essa relação entre energia e momento. Então, ele pode descrever, na verdade, uma partícula de massa não nula, de massa de repouso não nula. Essa é a ideia. Então, essa é o que a gente tira dessa equação, né?
poderia pensar, será que eu poderia descrever o elétron por essa equação? Foi o que se pensou no início. Para botar relatividade, o elétron tem uma certa massa de repouso, e aí eu poderia, então essa relação aqui descreve, por exemplo, pode descrever o elétron, e aí eu proporia essa equação de onda aqui para descrever o elétron. Só que se eu transpuser essa equação aqui para o átomo de hidrogênio, se eu quiser agora escrever essa equação aqui para o átomo de hidrogênio, sabe como fazer isso? Vou fazer isso aqui. A gente, no princípio, pega transformada de Fourier essa equação aqui, então isso aqui está lambertiano, vamos escrever essa equação aí do espaço dos momenta, essa equação aí seria no espaço dos momenta, ela tem vai para o espaço dos momenta, né? A gente ganharia a equação. A gente pode fazer direto assim. Pensar, essa equação ela está escrita assim. Ela é 1 sobre C, 2, D2, menos Laplaciano, mais C, menos ao quadrado e dx de coseno. Então, essa equação aqui, por exemplo, ela está descrevendo uma partícula do campo livre. Então, está livre de qualquer interação. A equação é linear no campo, então, partícula livre, campo livre. Se eu quiser imaginar, será que isso aí poderia ser uma equação de onda? Poderia ser uma equação relativística? Para o elétron, por exemplo, a gente já sabe. Se a gente quiser pensar, isso aqui é uma equação relativística para o elétron, isso aí para o Laplaciano, isso aí para o momento, a gente faz a associação I, H cortado do dt, a gente associa, dt. Laplaciano, então, menos I, H cortado gradiente, a gente associa momento. Então, essa equação aí, que vamos dizer que eu tenho 1 sobre C, vou botar aqui 1 sobre C dt, eu divido aqui por C, eu divido aqui por C. Então, eu teria 1 sobre C2 depois de dt2, então isso aqui daria menos H cortado, sobre H cortado, vou botar aqui 1 sobre C dt, igual a 1 sobre C dt, eu associo a menos I sobre H cortado isso, 1 sobre C dt sobre C menos I sobre H cortado. E o gradiente, a gente vai associar aqui o gradiente, vai associar I sobre H cortado P. Vou colocar assim. Então, isso aí, se eu quisesse olhar como uma equação de onda, isso aqui está aí 1 sobre C2 dividido por 2. Aí isso aqui estaria me dando menos, de 2 a menos 1, vou botar menos é 2 sobre H cortado ao quadrado C2. Laplaciano vai ficar menos P2 sobre H cortado ao quadrado. Vai ficar mais. E é como você quer. Esse ângulo aqui é o comprimento de onda de ponto, é H cortado. Esse aqui é menos 2, estava menos 2. Tinha que ter colocado a menos 2, perdão. Que é MC sobre H cortado. Então isso aqui é M2. C2 sobre H cortado ao quadrado, e então isso que daria para nós, a equação de onda, que seria isso aqui, M2, vou colocar assim, H, vamos explicar isso aqui. Daria no fundo isso aqui, a gente torna isso aqui, é 2π igual a, vou passar tudo H cortado, vamos explicar, H cortado ao quadrado aqui. C2 vai ficar E2π igual a P2 C2
só retornando aqui. Mais M2C4. Então tá, seria uma equação, seria a versão relativista da equação de Schrödinger, né? A equação de Schrödinger é P2 sobre 2M igual a Fψ, né? Quer dizer, a equação de Schrödinger é P2 sobre 2M Ψ igual a Fψ. Lembrando que P é menos IH cortado gradiente, então isso aqui fica menos H cortado ao quadrado sobre 2M, Laplaciano Ψ. E o E é IH cortado dt Ψ. Então, a equação de Schrödinger é linear de primeira ordem do tempo, porém é linear de segunda ordem, né? A derivada espacial. Então, ela não pode ser uma equação relativística, porque ela distingue o tempo do espaço. O tempo não está na segunda derivada, está na primeira derivada, a segunda derivada espacial. Então, transformação disso aqui nunca vai ser invariante de Lorentz. Mas aí a gente está vendo que a equação, que é essa equação aqui, ó, é a equação de Schrödinger, não relativista. O análogo dela relativista é esse aqui. Porque, na verdade, a equação de Schrödinger, o que ela está expressando? Ela está dizendo que uma partícula livre, a energia é P2 sobre 2M, a energia cinética. Se eu tenho uma partícula livre, na mecânica newtoniana, a energia de uma partícula livre é P2 sobre 2M. E a equação de Schrödinger, então, eu estou implementando essa informação. É igual a P2 sobre 2M. Só que é um operador, é IH cortado ddt, e P é um operador, menos IH cortado gradiente. Aí a gente cai na equação de Schrödinger. Menos H cortado ao quadrado, Laplaciano sobre 2M Ψ igual a IH cortado ddt Ψ. Mas o conteúdo da equação de Schrödinger é a relação entre energia e momento, a relação galileana, né? Entre energia e momento. É igual a P2 sobre 2M e o espaço. Se a gente fizer essa lei de correspondência, ela fica Laplaciano Ψ igual a ddt Ψ. Pode lá. Isso aqui é relativista. Seria a equação de Schrödinger relativista. Seria isso mesmo. Dentro da teoria, de repente o outro lá veio assim, meio que a cair em tombo, né? Um ciclo, uma coisa desse tipo. Quer dizer, aquele que cai tombos, ele não está dando bola para essa viagem que você fez das apresentações. E a viagem das apresentações é absolutamente tudo. Pode ter que não acredita nessa viagem. Essa comparação disso aqui. Vamos tentar ver agora. Vamos tentar pegar o limite não relativista dessa equação. Essa equação está dizendo isso aqui. É igual a raiz quadrada, né? P2C2 mais M2C4. Suponhamos que significa uma partícula muito relativista. Significa que ela tem momento muito alto. A gente tem essa relação aqui, energia, né? É M, ou energia, MC2 gama. O que é o momento relativista? M, V, gama. Então, dividindo um pelo outro, eu posso dividir o momento dividido pela energia. O M se cancela, então eu vou ter V sobre C2. Isso aqui é uma equação exata. Ou seja, PC sobre E é igual a V sobre C. Então, se a partícula for muito relativista, a velocidade for muito próxima da luz, V sobre C é quase 1, significa que é aproximadamente PC. Então, toda a energia dela está sob a forma de momento. Se uma partícula é muito relativista, VC, V sobre C muito próximo de 1, me diz que E está muito próximo de VC. Então, o limite ultra-relativista seria aproximadamente PC. Isso é a partícula com V sobre C muito grande, tendendo a 1. Mas se a partícula é baixamente relativista, V sobre C é pequeno, então significa que o módulo de PC, né? Se V sobre C é muito menor do que 1, o módulo de PC é muito menor do que E. Então, no limite baixamente relativista, PC é pequeno.
No limite altamente relativista, PC é grande. Então, como a partícula é muito relativista, V sobre C é tão grande que é aproximadamente PC. Então, no limite altamente relativista, praticamente eu expresso isso. Esse termo aqui é pequeno. Então, no limite altamente relativista, domina isso aqui. Eu poderia pensar assim, é igual ao módulo de V, C, e 1 mais M2, C4, sobre P2, C2, né? Aqui, a meio. Então, esse número aqui, esse aqui é muito maior do que isso, se a partícula é muito relativística, ou seja, o módulo de PC é muito maior do que o MC2. Né? E tem a mesma dimensão. Então, a partícula muito relativista, essa grandeza faz com que a massa de repouso dela se torne expressiva. Ou seja, a partícula é tão relativista, a velocidade dela é tão próxima da luz que parece que a massa dela está tendendo a zero. Essa seria a interpretação. Então, esse é o limite ultra-relativista. Eu posso abandonar a massa de repouso em detrimento do PC. PC domina. A energia praticamente momento. Agora, no limite fracamente relativista é o contrário. Se V sobre C é muito pequeno, PC é muito menor do que E. Então, PC é pequeno. Se PC é muito pequeno, é porque essa relação aqui é dominada por MC2. Então, no limite ultra-relativista, eu tenho que MC2 deve ser muito maior do que PC. Esse é o limite fracamente relativista. A partícula tem pouco momento, ela não tem uma grande velocidade. Então ela dá com pouca, ela é pouco relativista. Então vamos olhar o limite fracamente relativista, o limite baixamente relativista. Então no limite baixamente relativista, esse termo aqui domina. Então vamos lá. Eu teria E igual a. Então esse termo aqui domina. Então vamos botar em evidência, vamos fazer assim, vou botar M2C4. Vai ficar 1 mais P2 C2 sobre M2C4. Isso aqui, ainda não estou fazendo o limite fracamente relativista, estou só botando, eu sei que esse termo que domina, então estou colocando ele no denominador. Então, como MC2 é muito maior do que PC, então eu posso pegar essa equação. Vamos fazer o seguinte: isso aqui é MC2, e aí 1 mais P2 C2 sobre M2C4 a meio. Isso aqui é PC ao quadrado sobre MC2 ao quadrado. Então, esse termo que está aqui, ele é PC sobre MC2 ao quadrado. Mas o que eu quero dizer é que esse termo aqui, PC, em módulo, é muito menor do que MC2. Então, isso aqui é ao quadrado. Então, isso aqui já é um infinito, é uma coisa menor ainda. Então, se isso aqui é muito menor do que 1, vamos usar a série, vamos fazer a expansão da série denomial aí. Deixa eu apagar isso aqui. Então, eu poderia pensar, quando a gente tem essa expressão aqui, 1 mais x elevado a n. Quando x é muito pequeno, né? Então, isso aqui é 1 mais nx, né? E aí vai ficar n-1 mais n-1 sobre 2, que é a derivada, e x2 sobre 2, né? A derivada segunda da função em 0. E 2, né? X2. Então, a derivada segunda é n-1, vamos achar que esse sobre 2 é x2. Então, se a gente quiser aproximar aquela grandeza lá, que é 1 mais 2x, é o P2C2 sobre C4, então eu teria que aquela grandeza lá estaria para nós assim, MC2. 1 mais 1,5 P2, C2, sobre M2, C4. Vamos botar esse terminho aqui, mais 1,5. N é meio. N menos 1 é menos meio, é menos 1 quarto. N sobre 2, dá 8. E aqui P2, C2, sobre M2, C4. Então isso aqui já
milésimo, isso aqui já é o x, já é isso aqui ao quadrado. Isso aqui é o número x, então isso aqui já é ao quadrado. Então é um número bem pequeno. Então, posso até abandonar. Em princípio, né, esse termo aqui, vamos abandonar esse termo aqui em princípio, só para a gente ter uma ideia. Então, a gente vai ter que é igual a MC2 mais MC2, ó. O C2 dá um C4. Então vai ficar P2 sobre 2N. Então essa relação, né, aquela relação lá, que é a relação relativista, ela está caindo para isso. Então nós temos o seguinte, E menos MC2 é igual a P2 sobre 2N. Então no limite não relativista, essa grandeza aqui, a energia total da partícula menos a massa de repouso dela, é que está fazendo o papel da energia cinética relativista. Então aquela equação, né, a equação que era essa aqui, ó, nós tínhamos essa equação aqui, psi igual a raiz quadrada de P2 C2 mais M2 C4 psi, onde é I cortado ddt. Só que essa equação no limite não relativista, ela fica E menos M C2, que é o que nós vamos chamar da energia, vamos chamar de epsilon não relativista. Então vamos chamar de energia não relativista. Psi igual a P2 sobre 2M psi. Então, a partir dessa equação, eu ganho a equação Schroeder. P2 sobre 2m, ou seja, menos h cortado ao quadrado, Laplaciano sobre 2m psi, igual a I h cortado ddt psi. Então, o limite não relativista da equação de Klein-Bordner estaria me dando ali uma equação que seria o análogo, seria a equação de Schroeder. Na verdade,